não sou feliz no casamento? Por que às vezes eu não sou feliz no namoro? Por que eu não consigo me firmar na igreja do Senhor? Pode ser uma maldição hereditária. Você que tem que detectar qual é a maldição hereditária que está me acompanhando. Qual a minha enfermidade? Você tem que voltar e perguntar: alguém teve isso na minha família? Se eu estou com um problema de enfermidade, você tem que analisar: alguém teve? Se não teve, amém, então agora eu tenho que repreender agora. Mas se teve, você também tem que continuar repreendendo, porque essas maldições hereditárias elas vão passando. Nós vamos ver aqui depois em Deuteronômio como que o Senhor faz para abençoar, o que o Senhor exige de uma família para que seja abençoada, e como que a maldição chega numa família se ela não obedecer a palavra de Deus. Quando Moisés recebeu a direção de Deus, de um lado o monte Gerizim, do outro lado o monte Ebal, todos que estavam em cima do monte Gerizim, e falavam: bendito aquele que confia no Senhor, e o povo falava amém, não é assim? E o povo que estava em cima do monte Ebal falava assim: maldito, era uma maldição já lançada, maldito aquele que não confia no Senhor, e o povo falava amém. Eles aceitaram, e nós temos que analisar também qual a maldição que está nos acompanhando, amém? Então uma palavra má pode ter sido lançada sobre a vida da sua família, para que nunca prospere e seja vítima de enfermidades ou angústias. Às vezes alguém no passado falou assim: olha, você está, a sua família vai sofrer isso o resto da sua vida. Você não sabe o seu passado. Alguém pode ter lançado uma palavra má, porque maldição é assim, uma maldição é uma palavra maldita, lançada sobre alguém, ou invocada sobre ela. Às vezes a pessoa estava lá na tribulação, e falava: maldito o dia que eu nasci. Você não sabe o que elas falaram. Então você tem que detectar: por que minha vida está assim? Qual a minha situação? Por que eu estou vivendo assim? Você tem que analisar como que está a sua vida e quebrar. Mesmo que você não consiga detectar se você é vítima de alguma maldição hereditária, você tem que continuar renegando. E não é só renegar e pronto, não. Tem que continuar constantemente: eu renego, eu rejeito, eu não quero mais isto, amém? Então diga assim comigo: eu renego toda maldição hereditária. Eu renego toda maldição hereditária. Eu renego todos os demônios hereditários. Aleluia, aplaude ao Senhor, querido. Porque esses demônios também, os demônios vão passando. Você sabia que os demônios vão passando de geração em geração? Os demônios, quando morre uma pessoa, o demônio, ele sai e entra, vai entrando na família. Vai entrando na família. Uma vez uma pessoa, ela morreu e desceu espírito imundo em outra pessoa, e o demônio falou assim: eu não falei que eu ia vir buscar ela? E analisando a vida daquela pessoa, a pessoa realmente estava super oprimida, tinha envolvimento com espiritismo, então era uma vítima de espiritismo, era uma maldição que já estava acompanhando a família, e tornava-se muito difícil para ela ser liberta. Tanto é que morreu na feitiçaria. E o espírito imundo desceu sobre outra pessoa e falou assim: não falei que ia vir buscar ela? O espírito imundo é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado e rejeitar, não só rejeitar, mas rejeitando esses espíritos, amém? Segundo os que creem que existe maldição hereditária, mesmo os crentes nascidos de novo, eles estão sujeitos a sofrer terríveis consequências dos pecados e das maldades praticadas pelos demônios, mesmo os crentes. Porque se nós não vigiarmos, sabe, queridos, se nós não vigiarmos, nós que somos nascidos de novo, batizados, cheios do Espírito Santo, os demônios se levantam contra nós, ou não é assim? Às vezes a mesma atitude que o meu pai faz, se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos tomar a mesma atitude que o meu pai toma, que meu avô tomou, que meu bisavô tomou. Nós vamos tomar a mesma atitude, vamos nos proceder da mesma maneira, nós vamos agir conforme eles agiram. Então mesmo os crentes, se ele não vigiar, não abrir os olhos, o espírito imundo que estava atuando no passado na vida dele, vai requerer o que é direito dele. Então nós temos que realmente tampar todo e qualquer tipo de brecha, todo e qualquer tipo de ilegalidade que foi dado nas nossas vidas
né, ao diabo, porque legalidade é dar o direito a alguém para agir. Isso quer dizer legalidade. É quando uma pessoa dá, não você, né, mas quando uma pessoa dá legalidade. Quer dizer, quando uma pessoa dá legalidade, deu direito. Quando você dá legalidade para o diabo, o que acontece? Você deu direito para ele agir. Isso quer dizer legalidade. Pode agir, haja do jeito que você quiser. Então o diabo ele é assim. Quando uma pessoa dá legalidade para ele, ele começa a trabalhar do jeito ou da maneira dele. Amém? Então, tipos de maldições hereditárias, nós poderíamos falar em números aqui e talvez ficar até o culto falando isso. Mas você tem que detectar e saber qual maldição hereditária está te acompanhando, como foi no passado e como está sendo a sua vida e nos seus descendentes, né? Tais como doenças. Qual a doença que você tem? Como foi no passado? Será que você está passando isso para alguém? Tá? Será que no seu passado lá, alguém teve problema de câncer, por exemplo? É uma maldição. Os próprios médicos e cientistas falam que o câncer é uma doença hereditária. Vai passando. E nós temos que quebrar, renegar e não aceitar isso em nossas vidas. Amém? Doenças, insucesso na vida financeira. Às vezes a pessoa não consegue prosperar. Você olha a vida dele, olha a vida do passado deles e não consegue prosperar jamais. Não consegue, porque está escravo de um demônio que não deixa a pessoa prosperar, não deixa a pessoa ir adiante. E ele às vezes até tem muita inteligência, às vezes até consegue, às vezes tem até dinheiro, mas não consegue administrar. Às vezes não consegue fazer um negócio ir para frente, porque ele está debaixo de uma maldição hereditária financeiramente. Os demônios o oprimem e não consegue. Às vezes tem tanta sabedoria, estudou tanto e não consegue ir para frente. Porque os demônios que agem para ele não ter sucesso na vida financeira, está prendendo, está amarrando a vida dele. Então o que acontece? Outro dia nós estávamos orando com uma pessoa, a pessoa nem sabia, e nós perguntamos assim: por que a pessoa não consegue ser feliz financeiramente? Aí o demônio falou assim: não, porque ele foi consagrado. Foi consagrado quem? A mãe dele que tinha sido consagrado. Para você entender, a mãe dele que tinha sido consagrado ao diabo. Então foi passando e ele não conseguia prosperar. Para os irmãos entenderem como isso é real. Não conseguiu. O que aconteceu? Se ela foi consagrada, quem? A mãe dele. A gente orando com uma pessoa, a mãe dele que tinha sido consagrada, que a avó dessa pessoa tinha consagrado a mãe. Então entrou a brecha por aí. E a pessoa não conseguia prosperar financeiramente. Não espiritual, né? Não tem nada a ver. Ele era espiritual, mas a vida financeira presa, amarrado, porque deu brecha no passado. E nós temos que detectar isso. Outra coisa, no amor, mas a pessoa não consegue ser feliz. Conheço pessoas que já casou 3 vezes, 3 separações, 3 pensões, 3 desgastes na vida, e não consegue ser feliz no amor. E não consegue de maneira nenhuma ser feliz, porque já está viciado a casar com um e separar. Casa com um, deu certo, separa. Casa com um, não deu certo, separa. Ao invés de renegar, não, eu renego esse espírito de separação, eu rejeito ele em nome de Jesus. Ele cai por terra agora em nome de Jesus, porque eu sou servo do Senhor. E a maldição hereditária é assim. A maldição hereditária, como que nós vamos quebrar isso? Renegando. Não é só renegar não, renegando. Eu renego, amém, mas você tem que ir renegando. Todo instante tem que renegar os espíritos de maldições hereditárias. Todo momento você tem que renegar, rejeitar. Outra coisa também na vida pessoal, às vezes ele tem alguma coisa pessoal e não consegue alcançar aquilo. Ele não consegue alcançar aquilo que tanto ele almeja. Às vezes também o pai dele desejava uma coisa na vida pessoal, porque ele está debaixo de uma maldição hereditária. Então ele não consegue prosperar, ele não consegue ser bem. Ele não é bem financeiramente, ele não é bem no trabalho, ele não é bem no amor. Na vida pessoal, então, ele não é bem. Aí é uma coisa pessoal, ele quer alguma coisa, mas ele não alcança.
porque ele pessoalmente está debaixo de uma maldição hereditária, ele não consegue alcançar aquilo. Ele almeja um objeto e não alcança, ele almeja uma vitória e não alcança, porque ele está debaixo de ele próprio está debaixo de uma maldição hereditária. Como é difícil a pessoa alcançar, porque ele está debaixo. Tem que quebrar, renegar, rejeitar, anular as maldições hereditárias. Tem que fazer isso, tá, querido? Outra coisa também, na vida espiritual, ele não consegue romper essa barreira da vida espiritual. Você olha para ele, às vezes ele é até um crente, mas como está debaixo de uma maldição hereditária, você olha para ele, ele não consegue se libertar, porque está debaixo de uma maldição hereditária. Porque às vezes o pai lá, ou a mãe, era muito católica, era, igual eu falei, que as católica fervorosa de ser fiel mesmo, ali, até nos dízimos as pessoas, alguns católicos são fiéis, pagam dízimo pontualmente mesmo, e foi assim também no passado, mas ele não consegue se libertar, porque está debaixo de uma maldição hereditária. E como que nós podemos ficar livres disso? Nos entregando para o Senhor, amém? Você deve se entregar para o Senhor. Nos vícios também, às vezes a pessoa é viciada, é um tipo de uma maldição hereditária. Por exemplo, assim, o avô do meu pai fumava direto, do meu pai, né? Fumava direto, mas e não era cigarrinho que tem agora Hollywood, não, né? Era cigarro de palha, de roça mesmo. Aí meu avô também fumou muito, meu pai também fuma direto, sabe, querido? E eu vou dizer para você, quando eu aceitei Jesus, eu comecei realmente a buscar o Senhor. Nós temos 7 irmãos na minha casa, nenhum fuma, sabe, querido? Mas analisando a vida, né, do meu pai, da vida do meu pai, como que fumava tanto? Mas era cigarro demais, era muito cigarro, e não conseguia ficar livre daquele vício, porque é uma maldição hereditária. Os diabos, né, o maligno vai implantando aqui: você deve fumar, deve se drogar, deve se prostituir, e aí vai, o diabo vai implantando, porque ele está no direito dele, foi dado legalidade para ele no passado, então ele teve realmente, né, a oportunidade de agir nos descendentes, e começam a agir mesmo. Primeira base bíblica para aceitar, né, a maldição hereditária. Quero que você abra sua Bíblia aí em Êxodo 20, versículo 5. Primeira base bíblica, capítulo 20, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, amém? Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém? Então, segundo os estudiosos de batalhas espirituais, né, a primeira base bíblica para existir maldição hereditária é este, porque a pessoa adora, né, a um ídolo, já deu legalidade. Adorar um ídolo já é uma brecha, quanto mais se prostrar e continuar servindo, aí o diabo tem o direito mesmo e vai passando. Então a Bíblia fala assim, né, nos filhos até a 3ª geração, 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então nós temos que realmente, amado, quebrar os vínculos com os passados. Qualquer vínculo com os demônios passados que atuaram no passado, nós temos que renegar, temos que rejeitar, para a honra e a glória dele, né? Então o Senhor visita naquelas pessoas, por exemplo, que foram idólatras, né? Idolatria, o diabo vai atuando, e com permissão, porque a pessoa no passado deu lugar, deu brecha, aí o diabo tem legalidade e começa a agir mesmo. Então anote aí, Êxodo 20, versículo 5. Amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, um pouquinho adiante aí, abra sua Bíblia, depois de Números. Olha que coisa interessante, em Deuteronômio 28, versículo 15. Olha que coisa, do Monte Gerizim, né? As bênçãos que eram lançadas do Monte Gerizim. Mas como nós estamos falando de maldição hereditária, depois você lê em casa, do versículo 1 até o versículo 14. Mas nós, por se tratar de maldições hereditárias, vamos ler do 15 em diante. Do 15 aí, depois você lê também em casa, nós não vamos ler todos por causa do tempo, tá? Então Êxodo 28, versículo 15, olha:
castigo por desobediência. Então é um castigo, tá, hereditário. Se a pessoa não quebrar, não renunciar, não rejeitar, não amarrar, não renegar, aí essa maldição vai acompanhando. Olha, será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos dos seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Amém? Está falando para quem? Para o povo de Israel. E quem é o povo de Israel hoje? Somos nós que entregamos nossa vida para o Senhor. Era um povo que estava sendo liberto pelo Senhor, e hoje nós podemos entender isso, porque nós somos um povo separado. Então, antigamente, o Senhor estava dando a lei para um povo que era separado, e nós temos que detectar. Olha só, era uma maldição que foi lançada, e o povo no final concordava. Quando essa maldição no passado foi lançada, que o Moisés falava, olha, vamos falar isso, e os que estavam passando entre os dois montes, de um lado Ebal, de outro Gerizim lançando bênção, e o povo falava, amém. E do monte Ebal, o povo falava assim, né? Como está bem escrito aí, né? O povo falava, amém, eles concordavam. Então, baseando em maldição hereditária, começa aqui, olha só para você ver: maldito será tu na cidade e maldito no campo. Eram maldições lançadas, tá? O 18: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. E serão maldições lançadas, e todo o povo tinha que falar, amém. Eles estavam concordando. Se eles não obedecessem a palavra do Senhor, eles iriam sofrer isso, tá? Fala de úlcera, fala um monte de coisa. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. É o caso que nós falamos de algum povo de Nordeste que vai até para o Rio de Janeiro, para o Brasil, anda o Brasil afora, vai para São Paulo buscando serviço, e às vezes não encontra, não acha. Por quê? Aí tem que voltar. Quantas vezes nós já vimos isso na televisão, nos jornais? Eu vim para cá, a busca de serviço, não encontrei, vou voltar lá para a minha terra. Por quê? Está debaixo de maldição. No 20 agora: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a ti maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O 22: o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição de sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Amém? Olha a situação. Amados, eu vou contar uma história para vocês. Falando em plantação, me lembrei, tá, de uma coisa. O avô do meu avô, né? Ele passou a mesma coisa que o meu avô passou, tá? Isso aconteceu na minha família, a mesma coisa. Na época, o meu avô, ele era, né, possuidor de muitas terras. O meu avô, longas terras mesmo, né? Falar a verdade, eu sou mineiro de Visconde Rio Branco, tá? E é muita terra mesmo. Você tem uma ideia? Era tanta terra e plantação de cana, que ele sozinho abastecia uma siderúrgica, né, que chamava na época CAR, né, Companhia Açucareira Rio Branquense. Ele sozinho, era tanta terra mesmo, tanta plantação, ele abastecia. Então, naquela ganância de querer mais, a mesma coisa aconteceu com o pai dele, de querer mais, almejar mais. Ele estava debaixo de uma maldição. Então ele propôs assim: eu vou fazer um empréstimo muito grande no banco, e fez um empréstimo, já com idade de 60, 70 anos. Aí ele fez um empréstimo. Naquele ano, eu não me lembro bem o ano, choveu tanto, mas tanto mesmo, e a cana nem sequer brotou. Então houve o que? Uma continuidade de maldição hereditária. E morreu, queridos, para falar a verdade, morreu na miséria. Aquelas inúmeras alqueires de terra, tá? Inúmeros alqueires de terra. Os irmãos terem uma ideia, se eu falar que seja daqui a 3 rios, talvez seria pequeno, tanta terra que ele tinha, talvez seria ainda pequeno.
mas morreu na miséria. Para vocês entenderem, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. O pai dele também fez a mesma coisa, morreu na miséria. E nessa época nós morávamos em Belo Horizonte, ele já não tinha mais o que fazer, morreu cheio de dívida, a mesma coisa que o pai dele, cheio de dívida, com o banco, pega um empréstimo do Banco do Brasil e não conseguiu liquidar aquela dívida. Aí o banco foi, arrematou toda a terra que ele tinha, porque ele penhorou a terra, e aquilo foi uma maldição que o alcançou, e morreu na miséria, morreu bufando, sabe que ele morreu tossindo. Ele foi vítima de uma maldição hereditária, a mesma coisa, morreu sem ter nada. Para falar a verdade, a única coisa que ele tinha era uma bolsa, né? Não sei como é que chama, tipo uma mala, daquela bem antiga de couro de jacaré, que não valia sequer mais nada. Os irmãos entenderam que ele era um dos homens mais ricos da minha cidade, que abastecia uma companhia de açúcar, os irmãos entenderem. E morreu morando num barraquinho, muitas vezes que era pintado com estrume de boi, que usava naquela época. Sabe, querido, tal miséria ele alcançou a vida dele, uma maldição hereditária que foi acompanhando a vida dele. E nós hoje temos que detectar qual a maldição que está nos acompanhando e renegar, rejeitar, anular, queimar, destruir definitivamente, anular. E não só anular e deixar, não, tem que ir anulando. Eu renego, eu rejeito, eu quebro, eu amarro essa maldição, porque renegar é muito fácil. Não quero ver você dar continuidade a amarrar esse espírito. Então, dando sequência aí, vamos ver o versículo agora 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará o pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Depois você lê mais em casa, para nós não tomarmos muito tempo. Era maldição lançada, e o povo falava amém. Eles concordavam com aquela maldição. Então, se você olhar assim, né, nós temos que renegar esses tipos de maldições. Toda maldição na sua vida você tem que renegar, toda maldição você tem que rejeitar. Abra sua Bíblia também em Mateus 12, 29. Mateus 12, 29, olha que fala: para você ficar livre é necessário você amarrar o valente e expulsar da terra, né, ou da casa, ou de uma pessoa. Abre sua Bíblia aí em Mateus 12, 29, olha que o Senhor falava, 12, 29, deixa eu me localizar aqui, olha, 12, 29, diz assim, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manetar o valente, saqueando então a sua casa? Amém? Então é isso. Alguns estudiosos de batalhas espirituais, eles falam que casa também pode ser geração. O que acontece? Tem que entrar na sua geração e expulsar o valente mesmo, né? Alguns estudiosos de batalha espiritual, muito expert mesmo no assunto, eles falam que casa também pode significar geração. Então o que acontece? Tem que entrar em toda a sua geração, do passado até você, tá? E renegar também a sua descendência. E eu renego mesmo, rejeito todos os demônios que atuaram no passado na minha família. Eu quero agora anular e quebrar toda maldição hereditária até agora e dar continuidade a essa quebração mesmo, e continuar quebrando. Porque casa também pode significar, e significa, segundo os estudiosos de batalhas espirituais, que significa também geração. Então é necessário você entrar em toda a sua casa, né? Porque na verdade o passado quer dizer da nossa casa, que nós também éramos da casa deles, foi passando. Você tem que entrar em toda a sua casa e quebrar e expulsar o valente de toda a sua casa, de toda a sua geração. Agora olha a coisa interessante, falando ainda de maldição hereditária, foi pesquisado, tá, na vida de uma pessoa que era ateu, maldição hereditária, uma pessoa que era ateu. Olha para vocês verem como que maldições, há realmente maldições hereditárias. Foi pesquisar na vida de um ateu, tá? Tem o nome dele aqui, mas não vou falar. 560 pessoas.
Olha a maldição hereditária que faz na vida de uma pessoa. 310 morreram em extrema pobreza. 310 pessoas morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos. Isso é maldição hereditária que faz na vida, né, de uma família. 7 assassinos, grandes assassinos da época. Grandes assassinos da época. 100 foram os beberrões. 100 beberrões. Pesquisaram só 560 pessoas de uma mesma família. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. De uma família só. De uma família. Pesquisou na vida de uma família, né, a respeito de maldições hereditárias. Foi buscando dentro da família e foram vendo que realmente, né, 310 morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos. 7 assassinos grandes da época. 100 foram beberrões. Mais da metade de mulheres se tornaram prostitutas. Ou se não sou feliz no casamento. Por que às vezes não sou feliz no namoro? Por que eu não consigo me firmar na igreja do Senhor? Pode ser uma maldição hereditária. Você que tem que detectar qual é a maldição hereditária que está me acompanhando. Qual a minha enfermidade? Você tem que voltar e perguntar: alguém teve isso na minha família? Se eu estou com um problema de enfermidade, você tem que analisar: alguém teve? Se não teve, amém, então agora eu tenho que repreender agora. Mas se teve, você também tem que continuar repreendendo, porque essas maldições hereditárias elas vão passando. Nós vamos ver aqui depois em Deuteronômio como que o Senhor faz para abençoar, o que o Senhor exige de uma família para que seja abençoada, e como que a maldição chega numa família se ela não obedecer a palavra de Deus. Quando Moisés recebeu a direção de Deus, de um lado o monte Gerizim, do outro lado o monte Ebal, todos que estavam em cima do monte Gerizim, e falavam: bendito aquele que confia no Senhor, e o povo falava amém, não é assim? E o povo que estava em cima do monte Ebal falava assim: maldito, era uma maldição já lançada, maldito aquele que não confia no Senhor, e o povo falava amém. Eles aceitaram, e nós temos que analisar também qual a maldição que está nos acompanhando, amém? Então uma palavra má pode ter sido lançada sobre a vida da sua família, para que nunca prospere e seja vítima de enfermidades ou angústias. Às vezes alguém no passado falou assim: olha, você está, né, a sua família vai sofrer isso o resto da sua vida. Você não sabe o seu passado. Alguém pode ter lançado uma palavra má, porque maldição é assim, uma maldição é uma palavra maldita, lançada sobre alguém, ou invocada sobre ela. Às vezes a pessoa estava lá na tribulação, né, e falava: maldito o dia que eu nasci. Você não sabe o que elas falaram. Então você tem que detectar: por que minha vida está assim? Qual a minha situação? Por que eu estou vivendo assim? Você tem que analisar como que está a sua vida e quebrar. Mesmo que você não consiga detectar se você é vítima de alguma maldição hereditária, você tem que continuar renegando. E não é só renegar e pronto, não. Tem que continuar constantemente: eu renego, eu rejeito, eu não quero mais isto. Amém? Então diga assim comigo: eu renego toda maldição hereditária. Eu renego toda maldição hereditária. Eu renego todos os demônios hereditários. Aleluia, aplaude o Senhor, querido. Porque esses demônios também, os demônios vão passando. Você sabia que os demônios vão passando de geração em geração? Os demônios, quando morre uma pessoa, o demônio, ele sai e vai entrando na família. Vai entrando na família. Uma vez uma pessoa, ela morreu e desceu espírito imundo, né, em outra pessoa, e o demônio falou assim: eu não falei que eu ia vir buscar ela? E analisando a vida daquela pessoa, a pessoa realmente estava super oprimida, tinha envolvimento com espiritismo, tá? Então era uma vítima de espiritismo, era uma maldição que já estava acompanhando a família, e tornava-se muito difícil para ela ser liberta. Tanto é que morreu na feitiçaria. E o espírito imundo desceu sobre outra pessoa e falou assim: não falei que ia vir buscar ela? O espírito imundo é assim. Então nós temos que tomar muito cuidado e rejeitar, não só rejeitar, mas rejeitando esses espíritos, amém? Segundo os que creem
que existe maldição hereditária? Mesmo os crentes nascidos de novo, eles estão sujeitos a sofrer terríveis consequências dos pecados e das maldades praticadas pelos demônios, mesmo os crentes, porque se nós não vigiarmos, sabe, queridos, se nós não vigiarmos, nós que somos nascidos de novo, batizados, cheios do Espírito Santo, os demônios se levantam contra nós, ou não é assim? Às vezes a mesma atitude que o meu pai faz, se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos tomar a mesma atitude que o meu pai toma, que meu avô tomou, que meu bisavô tomou, nós vamos tomar a mesma atitude, vamos nos proceder da mesma maneira, nós vamos agir conforme eles agiram. Então mesmo os crentes, tá? Se ele não vigiar, não abrir os olhos, tá? O espírito imundo que estava atuando no passado na vida dele, vai requerer o que é direito dele. Então nós temos que realmente tampar todo e qualquer tipo de brecha, todo e qualquer tipo de legalidade que foi dado nas nossas vidas, né, ao diabo, porque legalidade é dar o direito a alguém para agir. Isso quer dizer legalidade, é quando uma pessoa dá, não você, né, mas quando uma pessoa dá legalidade, quer dizer, quando uma pessoa dá legalidade, deu direito. Quando você dá legalidade para o diabo, o que acontece? Você deu direito para ele agir. Isso quer dizer legalidade. Pode agir, haja do jeito que você quiser. Então o diabo ele é assim. Quando uma pessoa dá legalidade para ele, ele começa a trabalhar do jeito ou da maneira dele. Amém? Então, tipos de maldições hereditárias, nós poderíamos falar em números aqui, e talvez ficar até o culto falando isso. Mas você tem que detectar e saber qual maldição hereditária está te acompanhando, como foi no passado e como está sendo a sua vida e nos seus descendentes, né? Tais como doenças. Qual a doença que você tem? Como foi no passado? Será que você está passando isso para alguém? Tá? Será que no seu passado lá, alguém teve problema de câncer, por exemplo? É uma maldição. Os próprios médicos e cientistas falam que o câncer é uma doença hereditária. Vai passando. E nós temos que quebrar, renegar e não aceitar isso em nossas vidas. Amém? Doenças, insucesso na vida financeira. Às vezes a pessoa não consegue prosperar, você olha a vida dele, olha a vida dos passados deles e não consegue prosperar jamais. Não consegue, porque está escravo de um demônio que não deixa a pessoa prosperar, não deixa a pessoa ir adiante, e ele às vezes até tem muita inteligência, às vezes até consegue, às vezes tem até dinheiro, mas não consegue administrar, às vezes não consegue fazer um negócio ir para frente, porque ele está debaixo de uma maldição hereditária financeiramente. Os demônios o oprimem e não consegue. Às vezes tem tanta sabedoria, estudou tanto e não consegue ir para frente, porque os demônios que agem para ele não ter sucesso na vida financeira, está prendendo, está amarrando a vida dele. Então o que acontece? Outro dia nós estávamos orando com uma pessoa, a pessoa nem sabia, e nós perguntamos assim: por que a pessoa não consegue ser feliz financeiramente? Aí o demônio falou assim: não, porque ele foi consagrado quem? A mãe dele que tinha sido consagrado. Para você entender, a mãe dele que tinha sido consagrado ao diabo, então foi passando e ele não conseguia prosperar. Para os irmãos entenderem como isso é real. Não conseguiu. O que aconteceu? Se ela foi consagrada, quem? A mãe dele. A gente orando com uma pessoa, a mãe dele que tinha sido consagrada, que a avó dessa pessoa tinha consagrado a mãe. Então entrou a brecha por aí, e a pessoa não conseguia prosperar financeiramente. Não espiritual, né? Não tem nada a ver. Ele era espiritual, mas a vida financeira presa, amarrado, porque deu brecha no passado. E nós temos que detectar isso. Outra coisa, no amor, mas a pessoa não consegue ser feliz. Conheço pessoas que já casou 3 vezes, 3 separações, 3 pensões, 3 desgastes na vida, e não consegue ser feliz no amor. E não consegue de maneira nenhuma ser feliz, porque já está viciado a casar com um e separar. Casa com um, deu certo, separa. Casa com um, não deu certo, separa. Ao invés de renegar, não, eu renego esse espírito de separação, eu rejeito ele em nome de Jesus, ele cai por terra agora em nome de Jesus, porque eu sou servo do Senhor. E a maldição hereditária é assim. A maldição hereditária, como que nós
né? Como que nós vamos quebrar isso? Renegando, não é só renegar não, renegando. Eu renego, amém, mas você tem que ir renegando. Todo instante tem que renegar os espíritos de maldições hereditárias. Todo momento você tem que renegar, rejeitar. Outra coisa também na vida pessoal, às vezes ele tem alguma coisa pessoal e não consegue alcançar aquilo. Ele não consegue alcançar aquilo que tanto ele almeja. Às vezes também o pai dele desejava uma coisa na vida pessoal, porque ele está debaixo de uma maldição hereditária. Então ele não consegue prosperar, ele não consegue ser bem. Ele não é bem financeiramente, ele não é bem no trabalho, ele não é bem no amor. Na vida pessoal, então, ele não é bem. Aí é uma coisa pessoal, ele quer alguma coisa, mas ele não alcança, porque ele pessoalmente está debaixo de uma maldição hereditária. Ele não consegue alcançar aquilo. Ele almeja um objeto e não alcança, ele almeja uma vitória e não alcança, porque ele está debaixo ele próprio está debaixo de uma maldição hereditária. Como é difícil a pessoa alcançar, porque ele está debaixo. Tem que quebrar, renegar, rejeitar, anular as maldições hereditárias. Tem que fazer isso, tá, querido? Outra coisa também, na vida espiritual, ele não consegue romper essa barreira da vida espiritual. Você olha para ele, às vezes ele é até um crente, mas como está debaixo de uma maldição hereditária, você olha para ele, ele não consegue se libertar, porque está debaixo de uma maldição hereditária. Porque às vezes o pai lá, ou a mãe, era muito católica, igual eu falei, que as católica fervorosa de ser fiel mesmo, ali, até nos dízimos as pessoas, alguns católicos são fiéis, pagam dízimo pontualmente mesmo, e foi assim também no passado, mas ele não consegue se libertar, porque está debaixo de uma maldição hereditária. E como que nós podemos ficar livres disso? Nos entregando para o Senhor, amém? Você deve se entregar para o Senhor. Nos vícios também, às vezes a pessoa é viciada, é um tipo de uma maldição hereditária. Por exemplo, assim, o avô do meu pai fumava direto, do meu pai, né? Fumava direto, mas e não era cigarrinho que tem agora Hollywood não, né? Era cigarro de palha, de roça mesmo. Aí meu avô também fumou muito, meu pai também fuma direto, sabe, querido? E eu vou dizer para você, quando eu aceitei Jesus, eu comecei realmente a buscar o Senhor. Nós temos 7 irmãos na minha casa, nenhum fuma, sabe, querido? Mas analisando a vida, né, do meu pai, da vida do meu pai, como que fumava tanto? Mas era cigarro demais, era muito cigarro, e não conseguia ficar livre daquele vício, porque é uma maldição hereditária. Os diabos, né, o maligno vai implantando aqui: você deve fumar, deve se drogar, deve se prostituir, e aí vai, o diabo vai implantando, porque ele está no direito dele, foi dado legalidade para ele no passado, então ele teve realmente, né, a oportunidade de agir nos descendentes, e começam a agir mesmo. Primeira base bíblica para aceitar, né, a maldição hereditária. Quero que você abra sua Bíblia aí em Êxodo 20, versículo 5. Primeira base bíblica, capítulo 20, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, amém? Diz assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Amém? Então, segundo os estudiosos de batalhas espirituais, né, a primeira base bíblica para existir maldição hereditária é este, porque a pessoa adora, né, a um ídolo, já deu legalidade. Adorar um ídolo já é uma brecha, quanto mais se prostrar e continuar servindo, aí o diabo tem o direito mesmo e vai passando. Então a Bíblia fala assim, né, nos filhos até a 3ª geração, 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então nós temos que realmente, amado, quebrar os vínculos com os passados. Qualquer vínculo com os demônios passados que atuaram no passado, nós temos que renegar, temos que rejeitar para a honra e a glória dele, né? Então o Senhor visita naquelas pessoas, por exemplo, que foram idólatras, né?
idolatria. O diabo vai atuando, e com permissão, porque a pessoa no passado deu lugar, deu brecha, aí o diabo tem legalidade e começa a agir mesmo. Então anote aí, Êxodo 20, versículo 5. Amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Deuteronômio 28, um pouquinho adiante aí. Abra sua Bíblia, coisa de Números. Olha que coisa interessante, em Deuteronômio 28, versículo 15. Olha que coisa, do Monte Gerizim, né? As bênçãos que eram lançadas do Monte Gerizim. Mas como nós estamos falando de maldição hereditária, depois você lê em casa, do versículo 1 até o versículo 14. Mas nós, por se tratar de maldições hereditárias, vamos ler do 15 em diante. Do 15 aí, depois você lê também em casa, nós não vamos ler todos por causa do tempo, tá? Então, Êxodo 28, versículo 15, olha: castigo por desobediência. Então é um castigo, tá, hereditário. Se a pessoa não quebrar, não renunciar, não rejeitar, não amarrar, não renegar, aí essa maldição vai acompanhando. Olha: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos dos seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Amém? Está falando para quem? Para o povo de Israel. E quem é o povo de Israel hoje? Somos nós que entregamos nossa vida para o Senhor. Era um povo que estava sendo liberto pelo Senhor, e hoje nós podemos entender isso, porque nós somos um povo separado. Então, antigamente, o Senhor estava dando a lei para um povo que era separado, e nós temos que detectar. Olha só, era uma maldição que foi lançada, e o povo no final concordava. Quando essa maldição no passado foi lançada, que o Moisés falava: olha, vamos falar isso, e os que estavam passando entre os dois montes, de um lado Ebal, de outro Gerizim lançando bênção, e o povo falava amém. E do monte Ebal o povo falava assim, né? Como está bem escrito aí, né? O povo falava amém, eles concordavam. Então, baseando em maldição hereditária, começa aqui, olha só para você ver: maldito será tu na cidade e maldito no campo. Eram maldições lançadas, tá? O 18: maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. E serão maldições lançadas, e todo o povo tinha que falar amém. Eles estavam concordando. Se eles não obedecessem a palavra do Senhor, eles iriam sofrer isso, tá? Fala de úlcera, fala um monte de coisa. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. É o caso que nós falamos de algum povo de Nordeste que vai até para o Rio de Janeiro, para o Brasil, anda o Brasil afora, vai para São Paulo buscando serviço, e às vezes não encontra, não acha. Por quê? Aí tem que voltar. Quantas vezes nós já vimos isso na televisão, nos jornais? Eu vim para cá, a busca de serviço, não encontrei, vou voltar lá para a minha terra. Por quê? Está debaixo de maldição. No 20 agora: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a ti maldição, a turbação e a perdição em tudo em que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. O Senhor te fará pegar a pestilência, até que te consuma da terra a que passas a possuir. O 22: o Senhor te ferirá com a tísica, e com a febre, e com a quentura, e com o ardor, e com a secura, e com a destruição de sementeiras, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. Amém? Olha a situação. Amados, eu vou contar uma história para vocês. Falando em plantação, me lembrei, tá, de uma coisa. O avô do meu avô, né? Ele passou a mesma coisa que o meu avô passou, tá? Isso aconteceu na minha família, a mesma coisa. Na época, o meu avô, ele era, né, possuidor de muitas terras. O meu avô, longas terras mesmo, né? Falar a verdade, eu sou mineiro de Visconde Rio Branco, tá? E é muita terra mesmo. Você tem uma ideia? Era tanta terra em plantação de cana, que ele sozinho abastecia uma siderúrgica, né, que chamava na época CAR, né, Companhia Açucareira Rio Branquense. Ele sozinho, era tanta terra mesmo, tanta plantação, ele abastecia.
Então, naquela ganância de querer mais, a mesma coisa aconteceu com o pai dele, de querer mais, almejar mais. Ele estava debaixo de uma maldição. Então ele propôs assim: eu vou fazer um empréstimo muito grande no banco, e fez um empréstimo, já com idade de 60, 70 anos. Aí ele fez um empréstimo. Naquele ano, eu não me lembro bem o ano, choveu tanto, mas tanto mesmo, e a cana nem sequer brotou. Então houve o que? Uma continuidade de maldição hereditária. E morreu, queridos, para falar a verdade, morreu na miséria. Aquelas inúmeras alqueires de terra, tá? Inúmeros alqueires de terra. Os irmãos terem uma ideia, se eu falar que seja daqui a 3 rios, talvez seria pequeno, tanta terra que ele tinha, talvez seria ainda pequeno, mas morreu na miséria. Para vocês entenderem, a mesma coisa que aconteceu com o pai dele. O pai dele também fez a mesma coisa, morreu na miséria. E nessa época nós morávamos em Belo Horizonte, ele já não tinha mais o que fazer, morreu cheio de dívida, a mesma coisa que o pai dele, cheio de dívida, com o banco, pega um empréstimo do Banco do Brasil e não conseguiu liquidar aquela dívida. Aí o banco foi, arrematou toda a terra que ele tinha, porque ele penhorou a terra, e aquilo foi uma maldição que o alcançou, e morreu na miséria, morreu bufando, sabe que ele morreu tossindo. Ele foi vítima de uma maldição hereditária, a mesma coisa, morreu sem ter nada. Para falar a verdade, a única coisa que ele tinha era uma bolsa, né? Não sei como é que chama, tipo uma mala, daquela bem antiga de couro de jacaré, que não valia sequer mais nada. Os irmãos entenderam? E ele era um dos homens mais ricos da minha cidade, que abastecia uma companhia de açúcar. Os irmãos entenderem, e morreu morando num barraquinho, muitas vezes que era pintado com estrume de boi que usava naquela época. Sabe, querido, tal miséria ele alcançou a vida dele, uma maldição hereditária que foi acompanhando a vida dele. E nós hoje temos que detectar qual a maldição que está nos acompanhando e renegar, rejeitar, anular, queimar, destruir definitivamente, anular. E não só anular e deixar, não, tem que ir anulando. Eu renego, eu rejeito, eu quebro, eu amarro essa maldição, porque renegar é muito fácil. Não quero ver você dar continuidade a amarrar esse espírito. Então, dando sequência aí, vamos ver o versículo agora 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor por chuva da tua terra te dará o pó e poeira, dos céus descerá sobre ti até que pereças. Depois você lê mais em casa, para nós não tomarmos muito tempo. Era maldição lançada, e o povo falava amém. Eles concordavam com aquela maldição. Então, se você olhar assim, né, nós temos que renegar esses tipos de maldições. Toda maldição na sua vida você tem que renegar, toda maldição você tem que rejeitar. Abra sua Bíblia também, Mateus 12, 29. Mateus 12, 29. Olha que fala: para você ficar livre é necessário você amarrar o valente e expulsar da terra, né, ou da casa, ou de uma pessoa. Abra sua Bíblia aí em Mateus 12, 29. Olha que o Senhor falava, 12, 29, deixa eu me localizar aqui. Olha, 12, 29. Diz assim, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manetar o valente, saqueando então a sua casa? Amém? Então é isso. Alguns estudiosos de batalhas espirituais, eles falam que casa também pode ser geração. O que acontece? Tem que entrar na sua geração e expulsar o valente mesmo, né? Alguns estudiosos de batalha espiritual, muito expert mesmo no assunto, eles falam que casa também pode significar geração. Então o que acontece? Tem que entrar em toda a sua geração, do passado até você, tá? E renegar também a sua descendência. E renego mesmo, rejeito todos os demônios que atuaram no passado
passado na minha família. Eu quero agora anular e quebrar toda maldição hereditária até agora e dar continuidade a essa quebração mesmo, e continuar quebrando. Porque casa também pode significar, e significa, segundo os estudiosos de batalhas espirituais, que significa também geração. Então é necessário você entrar em toda a sua casa, né? Porque na verdade o passado quer dizer da nossa casa, que nós também éramos da casa deles, foi passando. Você tem que entrar em toda a sua casa e quebrar e expulsar o valente de toda a sua casa, de toda a sua geração. Agora olha a coisa interessante, falando ainda de maldição hereditária, foi pesquisado, tá, na vida de uma pessoa que era ateu, maldição hereditária. Uma pessoa que era ateu, olha para vocês verem como que maldições, há realmente maldições hereditárias. Foi pesquisar na vida de um ateu, tá? Tem o nome dele aqui, mas não vou falar. 560 pessoas. Olha a maldição hereditária que faz na vida de uma pessoa. 310 morreram em extrema pobreza. 310 pessoas morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos. Isso é maldição hereditária que faz na vida, né, de uma família. 7 assassinos, grandes assassinos da época. Grandes assassinos da época. 100 foram os beberrões. 100 beberrões. Pesquisaram só 560 pessoas de uma mesma família. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. De uma família só. De uma família. Pesquisou na vida de uma família, né, a respeito de maldições hereditárias. Foi buscando dentro da família e foram vendo que realmente, né, 310 morreram em extrema pobreza, 150 se tornaram criminosos, 7 assassinos grandes da época, 100 foram beberrões, mais da metade de mulheres se tornaram prostitutas ou se